E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Pessoal, a gente está iniciando o nosso aula 3 sobre domínio estratégico. Se você não viu as aulas anteriores, por favor, clica no card acima, acesse a nossa playlist para vocês verem todas as aulas e ir acompanhando a gente. Pessoal, agora a gente chegou num ponto crucial, que seja você que já saiba sobre os temas que a gente tratou nas aulas anteriores, seja você que não sabe, é muito importante vermos essa aula, que é o quê? A importância de um domínio. Qual que é a importância final da gente ter um domínio? Porque é possível ter um servidor, igual eu falei para vocês, sem um domínio. Na aula passada a gente viu isso, tá? Mas qual que é a importância? Primeira, facilidade de acesso, tá? Lembra que eu falei que foi criado o domínio justamente para facilitar. Ao invés da gente digitar um número grande de IP, basta digitar um nome, tá? Que a gente acessa. Então, primeiro, facilidade de acesso. O domínio ajuda o seu site a ser encontrado. Isso é muito importante, tá? O domínio vai fazer com que o seu site seja encontrado. É muito mais fácil você procurar um site, pesquisar ele com um nome do que por um número, tá bom? Então, primeiro, a facilidade de acesso. Segunda, para os navegadores, tá? Os navegadores só irão exibir o seu site com confiança se ele tiver SSL e domínio. Pessoal, eu vou fazer um pequeno disclaimer, tá? Para me explicar o que é SSL. SSL é o famoso cadeadinho, sabe? Aquela coisa que eles falam, o cadeado no site para ter segurança. É o certificado SSL. É basicamente um certificado onde vai atestar que aquele site é criptografado. Ele recebe uma criptografia. Se você tem um domínio, um servidor próprio, a depender você vai ter que contratar esse SSL. Se você compra uma hospedagem com um domínio, eles geralmente, tá, oferecem para você gratuitamente esse certificado. Hoje em dia existem até alguns programas que já dão esse certificado para você, tá? Mas qual que é a importância para isso? De qualquer forma, o certificado, né, com o domínio, os dois juntos, vão ser exibidos no navegador. Se você não acha um site no Google, por exemplo, na aba de pesquisa, né, se você pesquisar um tema, sem o domínio, né, só o número IP, você não acha, você pode pesquisar aí, não vai achar. Outra coisa, para o seu site ficar ranqueado no topo, né, para ajudar a ficar ranqueado no topo, é crucial ter o certificado SSL. Ou seja, primeiro ponto, os navegadores, por exemplo, Google, Firefox, Mozilla, Opera, enfim, eles não procuram servidores com domínio IP. Eles procuram e mostram para o usuário com domínio. Só com o número IP não procuram. Tá? Então, primeiro ponto, para vocês ficarem nos navegadores, precisa ter um domínio. Segundo ponto, precisa ter um SSL para você ficar no topo. Hoje em dia, vamos fazer junto aqui, olha, vamos abrir a internet, vamos abrir uma nova janela. Vamos pesquisar aqui sobre notícias hoje. Vamos ver quais são as notícias de hoje. Bom, HTTPS, 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 HTTPS. O que significa HTTPS? Lembrando, essa não é uma aula sobre certificados, tá? Mas quando você vê isso aqui, olha, significa que ele tem o certificado SSL, tá? Ele tem o cadeadinho. Qualquer um que a gente abrir, ó, vou abrir esse aqui, ó. Aqui, olha o cadeadinho. Tem um cadeadinho, ó, por coincidência foi a Microsoft. Mas enfim, tem o cadeadinho, tá? Todos aqui, olha, vão ter o cadeado. Isso significa o quê? Que é um site seguro. Eu vou para a página 5, que é bem lá no fundo. Olha para vocês verem. Certificado. Os sites hoje em dia, eles estão dando prioridade para sites com certificado. Então, assim, acho que é até difícil achar um site que não tenha certificado hoje em dia. Porque não é seguro. E se não é seguro, o Google não recomenda. Olha, tudo com certificado. Quer dizer, o Google é qualquer outro navegador, tá? Então vocês, além de ter um domínio, tem que ter um certificado. Inclusive, eu fui na última página, tá? E não tem HTTPS, tá? Então é muito importante isso, de sempre manterem a última página, todos com HTTPS. É muito importante, vou entrar nesse R7 para mostrar para vocês. Aqui, ó, se eu tirar o S, vou tirar o S, só deixar o HTTP.
esse caso aqui desse site, ele já carrega direto para o HTTPS, tá? Alguns sites até bloqueiam para você ir direto só para o HTTPS. Aqui, ó, conexão segura porque tem um certificado. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver um site que não tem HTTPS. Geralmente, sites de programação, a depender do que a gente está baixando, não tem. Deixa eu ver, CodeBlocks. CodeBlocks é um sistema para a gente baixar uma ideia para a gente programar em C++. Enfim, não é a intenção tratar sobre isso agora. Mas eu vou clicar aqui, olha para vocês verem. É isso que eu queria. Não é seguro. Por quê? Porque não tem HTTPS. Empresas assim de programas, elas geralmente não vai ter HTTPS, tá? Elas só vão ter o HTTP. Então, assim, para o seu site ficar em destaque, se eu colocar o S é capaz que dá erro, porque não existe. Não, até que tem. Eles têm... Não, volta para outra página. Tá? Então, vou clicar em download. Se eu clicar aqui, olha lá, não seguro. Realmente não tem. Tá? Geralmente, sites assim de algumas plataformas de programa, eles não têm cuidado com isso, porque primeiro, quem vai estar acessando é quem quer programar, quem já conhece da área, então eles não se importam muito com uma coisa com o SEO muito em destaque. O próprio nome do programa já é um destaque para eles, mas isso aqui não é recomendado de forma alguma, tá? Esse site ele não apareceria no topo do Google. Tanto que o primeiro site deles, aí sim tem um HTTPS. Então, para você ter um destaque nos navegadores, além do domínio, no caso o domínio deles aqui, ó, CodeBlocks, por exemplo, poderia ser o número IP. Por exemplo, poderia ser 1.159.48.55, por exemplo. Poderia ser esse IP. A propósito, deixa eu ver se esse IP existe. Por via das dúvidas, tá? Curiosidade. A gente vai descobrir agora se existe um IP assim. Se não, ok. Mas poderia ser esse o número IP desse site. Mas não, é um domínio, é um nome. codeblocks.com. Mas, além disso, tem que ter o HTTP. Tá bom? Tá carregando, eu acho que não tem. Eu acho que não vai ter. Enfim, acho que não vai ter. É codeblocks.org, na verdade. Tá? Então, essa é a importância para os navegadores. Para você estar em destaque, além do HTTP, você tem que ter esse Szinho aqui, que é o certificado SSL. Tá bom? Então, para os navegadores, além de um domínio, um nome, você tem que ter o SSL para ajudar o seu SEO. Sem domínio, primeiro, você nem aparece nos navegadores de busca e sem o CSL, vocês não vão aparecer no topo. Na verdade, eu acho que é até difícil você achar um site direto sem o certificado SSL, tá? Mas continuando. Além disso, quais as importâncias de um domínio? SEO, bom ranqueamento. É a junção do que eu falei anteriormente. HTTP, o domínio mais o SSL já vai ajudar o seu site a ter em destaque. O seu site, por exemplo, se o seu domínio você já especifica mais ou menos qual que é o seu serviço, qual que é a sua marca, o seu negócio, já ajuda no SEO, no ranqueamento, nas palavras-chave, se o seu domínio tiver. Outra coisa, identidade. O domínio é o primeiro contato online que a pessoa vai ter com o seu negócio, com a sua empresa. Não vai ser a logo. Antigamente era a logo. Por quê? A logo, você vê numa propaganda, a logo da empresa vai remeter à identidade dela. Você vai numa loja, a logo, você já vê a logo, você lembra da sua empresa. Mas no mundo online, no marketing online, é o domínio. É o domínio o primeiro contato que a pessoa vai ter. É o nome da empresa, obviamente, seguido do domínio dela. Então é muito importante o domínio por isso, tá bom? Então, recapitulando, facilidade de acesso. Domínio vai ajudar para trocar aquele número grande que a gente digita, que é o número IP. Navegadores, o domínio mais o SSL vai ajudar o seu Google, o seu site a ter um destaque nos navegadores, tendo lá no topo, tá? É um dos fatores para te ajudar, o SEO, que é o próximo ponto, que é o SEO, para ajudar o seu site a ficar mais ranqueado. Que também, além deles, vai ter palavra-chave, isso vai ver na nossa próxima aula de como criar um domínio. Identidade. É o primeiro contato que a sua loja, o seu negócio vai ter com as pessoas. Além do nome, obviamente, é o domínio. Domínio muito esquisito pode afastar as pessoas, tá? É pouco estranho. Então,
São esses pontos aqui que eu considero os mais importantes quando a gente fala em domínio. Nas próximas aulas a gente vai ver como criar um domínio, tá? Como a gente pensar na hora de criação de um domínio. Bom, então é isso aí, pessoal. Lembrando que se você quiser acompanhar mais sobre o curso, clica na playlist, tá? Acessa a playlist, acessa as aulas anteriores se vocês perderam alguma. Curte, comenta, ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários. É isso aí então, pessoal. Partiu!